Ramon. Obrigado pelo elogio. Em declaração de líder, a bancada do Partido Socialista Brasileiro, vereador José D'Ambrosio. Senhor presidente, nobres colegas, o meu assunto... Antes eu quero dizer o seguinte, que a Secretaria da Saúde informa que nas 50 UBSs não estão faltando clínico geral. Por quê? Porque nós sabemos que tem o contrato, horas médicas, que supre as faltas, licenças, férias. Faltam sim especialidades. Faltam, como falta em todo o Brasil, como falta nos planos de saúde, por fim. Mas eu estava lendo, inclusive, sobre Porto Alegre, a situação da saúde, Canoas com intervenção do Cremerx. Então, estarei participando, fazendo as perguntas, e com certeza quero melhorar a saúde de Caxias e dizer que... Lembrar um pouco, nobres colegas aqui, que foram vereadores também, no tempo do Sartori, foram 7 meses de greve. Os médicos. 7 meses. Também tivemos aqui um vereador que olhava para uma câmera e falava mal da nossa secretária, falava mal da Dilma de Bombacha, que era o nosso prefeito Alceu. Virou prefeito da cidade. Falava, sentava ali, falava da Dilma, Alceu, Dilma de Bombacha, e aí virou prefeito da cidade. Então eu sou muito cauteloso nessas questões da saúde, porque eu lembro um pouco o passado e vejo que não é muito fácil como acham que é. A saúde é complexa. Eu acho que também, se o governo tem lá em Brasília, o governo municipal, um representante para cortar caminhos, os 700 mil que hoje nós gastamos mês na UPA, se credenciarmos ela, dá para contratar especialidade, sim. Dá para contratar. Se o problema é dinheiro. Porque a gente fala com o secretário e diz que não tem dinheiro. Ah, mutirões da saúde, secretário. Precisamos de recursos. Mutirões da saúde, secretário. Não tem recurso. Então nós precisamos achar uma forma de termos o tal de recurso. Mas, enfim, eu acredito, né? Nós temos mais um ano de governo e com o papel do Mauro Pereira, com a ajuda da deputada Denise, nós vamos conseguir, então, fazer o credenciamento da nossa UPA Central. Eu quero falar de sábado, uma ação que também é saúde, né? Construção de uma quadra é saúde, no Vila Leão. Então, quero parabenizar a Cleuzinha, a Dalvinha, aliás, uma querida. Conheço a história dessa quadra desde 2014, quando eu coordenava o orçamento comunitário. E com o apoio do Neirio Carteiro, que intermediou uma emenda parlamentar do Lucas Redecker, foi licitado, com parceria do município, e aí a emenda foi utilizada na construção de uma quadra. Muito bem pensada a quadra, com calçadas, com tela, para não dar briga com os vizinhos. Então, quero parabenizar o secretário Cadore, o Michel, o deputado Neri, toda a sua equipe, o deputado Lucas Redecker, o prefeito que deu o primeiro chute da quadra, mas principalmente os técnicos que pensaram, que agilizaram, que correram atrás. E que a Dalvinha não desistiu. Lideranças como a senhora, dona Dalvinha, nos inspiram muito. E aqui saíram muitos vereadores que vieram do movimento comunitário, e eu valorizo muito o movimento comunitário. Aliás, eu acho que tudo tem que ter participação da comunidade. Não tem mais como o poder público construir tudo sozinho. Nós precisamos, sim, da participação da comunidade em tudo, né? Eu quero falar, nobre presidente, da importância das emendas, porque se não tivéssemos a emenda do deputado Lucas Redecker lá, não sairia a quadra. Então, as emendas, em especial, quero falar das emendas
da deputada Denise, e caiu o projeto aqui. E nós temos um projeto no antigo Flor do IP, que está pronto. Quero agradecer ao Reinaldo. Antigo Flor do IP, lá no Vila IP, atrás da escola Rubem Bento Alves, Clauri Flores, que é um centro de formação jovem. E que hoje nós estaremos lá, com o Jorge Andreassa, que é o que cuida das emendas da deputada, porque só os 300 mil da deputada não dá, o município não tem recursos para contrapartida, e aí vamos fazer o quê? Vamos continuar perdendo jovens? Como nós estamos perdendo? Nós precisamos construir centros de formação jovem na cidade. Ou nós vamos continuar achando que está normal os jovens nas esquinas, 2 horas da manhã, que é mais fácil? Tá, mas e nós vamos fazer o quê? Quando o prefeito Alceu chegou para mim e disse assim: D'Ambrós, aquelas ruas que nós anunciamos não vai sair, porque nós vamos investir o dinheiro no UNACOM, no tratamento do câncer. Isso chama-se prioridade. Quando eu digo hoje que investir em centro de formação jovem, investir em construções onde o jovem possa ter um aprendizado, com parceria com Mão Amiga, com parceria com Murialdo, nós vamos salvar os jovens. Com cursos profissionalizantes, com bolsas. E não é possível que os empresários de uma região não também disponibilizem professores, que não ajudem. Então, eu quero estar lá hoje com o chefe do gabinete da deputada Denise para dizer: precisamos sim, se não tem o município mais 500 mil, que a deputada coloque mais 500 mil. Mas que o ano que vem a gente possa licitar esse projeto com salas para cursos. Quer aprender a cortar cabelo? Tem professor. Quer aprender computação? Quer aprender música? Tem salas. Então eu reitero, presidente, que nós não podemos passar sem deixar uma marca do bem. E a construção de centros de formação jovem falta muito na cidade. E para finalizar, quero dizer o seguinte: eu sempre vou acreditar que a melhor forma é com a ajuda da comunidade, em tudo. Tem que ter a participação da comunidade. Senão as coisas não acontecem. Nós, quando estivemos lá no orçamento comunitário, com a ajuda da comunidade, nós reformamos o telhado de uma escola, nós fizemos a acessibilidade da escola do Mariane, nós aumentamos a cozinha de uma outra escola, com a ajuda da comunidade. Não dá para esperar tudo pelo poder público. E eu tenho certeza que neste projeto, a própria comunidade, se precisar, vai estar presente ajudando, como esteve presente a comunidade do Vila IP sempre nas ações daquela comunidade. Então, centros de formação jovem, precisamos construir para salvarmos nossos jovens e dar um futuro melhor. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador D'Ambrós.